Bom, boa noite. Eu começo contando um pouco a história da área, e eu acho que muitos de vocês conhecem, inclusive porque muitos de vocês participaram. Diego, Rudá, João, Reinaldo e Bea. O área é um projeto que começou em 2017. Eu e a Lívia, a gente estava pensando muito em abrir alguma iniciativa de arte, e a gente resolveu rápido um formato um pouco radical de apresentação de obra de arte, que seria um trabalho que ocupa o nosso espaço na internet, um trabalho por vez, e o trabalho fica por um tempo expositivo e depois ele desaparece, a gente tem ele apenas nos nossos arquivos, eles não ficam mais disponíveis para acesso ao público, isso por diversos motivos. Um deles porque a gente mesmo entende a área como um espaço em que tem algo acontecendo ali e depois o que a gente tem é registro, né? Então, e a gente foi entendendo que isso fazia muito sentido, considerando todas as questões que a gente foi aprendendo ao longo dos trabalhos, principalmente de conservação e de obsolescência de softwares e de programas de internet. Então, a gente fez mais de 60 trabalhos nesses anos. Fizemos 5, 6 cursos, né, com artistas. E todos esses trabalhos eles estão no nosso arquivo e não mais são disponíveis ao público. Depois, quando teve a pandemia, em 2020, alguma coisa mudou, muita gente chamou a gente para fazer parceria, e a gente começou a estabelecer contato com museus e espaço físico. Trabalhamos em parceria com o Jeux de Paume, em Paris, o MACBA, em Barcelona, o Arts Institute, em São Francisco, na Colômbia 2 vezes, Bienal de Bogotá e uma galeria, aqui em São Paulo com a Jaqueline Martins. E a gente tem se interessado cada vez mais, talvez, mas a gente é muito guiado pelas escolhas dos artistas. A gente tem se interessado cada vez mais em explorar a interseção entre espaço físico e a internet. Uma coisa importante também para dizer é que a gente costuma convidar artistas que não têm nenhuma relação com a internet ou tecnologia. Então, é algo sempre bastante novo, assim, porque o artista traz uma proposta que não sabe se vai ser possível de realizar, e a gente começa um trabalho muito próximo, a curadoria, né, eu e a Lívia, e o programador, o Adriano Ferrari, para encontrar um modo de viabilização para o projeto. Esse processo, às vezes, pode levar anos, já aconteceu, mas também pode ser muito rápido, dependendo da solução que o programador encontra. Então, acho que eu passo agora a palavra para a Lívia para apresentar um pouco o que a gente está pensando, o que a gente está inaugurando aqui hoje também, com um dos trabalhos que já estavam expostos. Bom, boa noite. Eu e a Marcela, então, a gente foi convidada para fazer uma intervenção aqui na exposição. E a gente, vendo a lista de artistas, a gente caiu nesse coletivo da República Democrática do Congo, que é o CAT-PC, que a tradução de CAT-PC em português é Liga de Arte dos Trabalhadores das Plantações Congolesas. Então, são agricultores que também são esse coletivo de arte, num lugar que chama Luzanga, no Congo. Esse trabalho deles já estava aqui, é um trabalho, enfim, que a curadoria selecionou. É esse trabalho que está girando aqui nessa tela. Isso é um NFT. E o que eles fizeram? Em Luzanga, em cerca de 1931, teve uma revolta popular desse povo Pendê contra os colonizadores belgas. Eles mataram um colonizador, um agente colonizador, que se chamava Maxilian Ballot. E esse NFT chama Ballot. E aí eles mataram esse agente, eles decapitaram, eles romperam o corpo dele, distribuíram, enfim, foi bem... Era um agente muito cruel, fazia muitos abusos na comunidade. E eles esculpiram, nessa época, essa escultura chamada Ballot, né, posteriormente chamada Ballot,
que é uma escultura que representa esse Maximilian, esse agente. E o motivo que essa escultura foi feita é para aprisionar nesse objeto o espírito desse Balot, para ele não, enfim, não poder mais causar mal. Então é uma coisa, esse objeto é muito importante. Esse objeto ficou na comunidade e foi comprado depois por um colecionador, acho que americano ou europeu. Foi comprado, enfim, alguém da comunidade foi até ele e vendeu essa escultura, assim, enfim, de um jeito espontâneo. E ele comprou por uma barganha essa escultura e levou para a coleção privada dele. Então, acho que foi nos anos 70 que ele fez essa aquisição. E depois ele vendeu para esse museu nos Estados Unidos, que é o Museu da Virgínia. Então, atualmente, essa escultura está no acervo desse museu na Virgínia. Só pode ser vista nos Estados Unidos. E o pessoal do CAT-PC, que continua morando em Lusanga, enfim, quem esculpiu essa escultura foram os ancestrais das pessoas desse coletivo. Eles continuam lá e eles construíram um museu nessa terra. Enfim, eles fizeram um cubo branco chamado White Cube, esse museu. É um museu bem interessante, a arquitetura é do OMA, que é o estúdio do Renculhas. Fizeram pro bono esse projeto para eles. Então, no meio dessa plantação tem esse White Cube e eles fizeram, enfim, eles são artistas e eles queriam mostrar, além do trabalho deles e além da produção local, eles também queriam mostrar a origem, né, dessa arte local. E aí eles fizeram alguns contatos com esse museu nos Estados Unidos, mas o museu nega esse empréstimo para eles, porque, enfim, acho que isso é comum nos museus, né? Para você emprestar um item do acervo, você exige que se cumpra uma série de exigências sobre as condições de exposição, mas isso tudo também é uma tecnologia que afasta pedidos, né, de quem eles não consideram aptos a receber. Então, por exemplo, eles já emprestaram essa escultura para Zurique, num museu na Suíça, mas no museu desse lugar originário da escultura, eles falam que não emprestam. E fizeram muitos pedidos, foram negados, aí pararam, inclusive, de responder o pessoal do CAT-PC. E aí o pessoal do CAT-PC teve essa ideia de usar o NFT. Acho que vocês sabem todos o que é o NFT. Marcela pode explicar. Quer explicar? Vou tentar explicar brevemente. O NFT tem um código, né, que indica uma propriedade, um código de computador. E ele virou muito assunto também na pandemia, porque foi um modo considerado descentralizador de aquisição e venda de obras de arte e produção. Então, muita gente começou a comprar NFT e colecionar, e isso soou como uma grande promessa que salvaria vários artistas e que daria visibilidade a todos de modo horizontal e sem hierarquia. Tem uma série de complicações em volta do NFT e de assunto, mas é um documento online que a pessoa coleciona e, a cada vez que essa pessoa vende o trabalho, o artista continua recebendo uma porcentagem da venda, ao contrário do que acontece com a venda primária feita em galeria. Então, é isso. O que eles fizeram foi, o coletivo, no caso, foi burlar a regra institucional do museu, criar criar uma representação do objeto virtual e disponibilizá-lo para venda. Eu não me lembro quantas cópias, acho que cerca de 300. São 306 NFTs, então. Esse objeto, NFT, é um arquivo digital, então. E eles não tiveram acesso para fotografar a escultura. Eles foram no site do museu. O site do museu disponibiliza, acho que 3 ou 4 vistas da escultura. E aí eles montaram esse 3D bem elementar, girando, né, bem quase um 2D assim. Mas então isso virou NFT.
E a coisa é que, em tese, eles não podem vender algo sem ter autoria dessa coisa. Acho que, enfim, isso é uma discussão sobre NFT, né? Acho que é um problema também, porque você pode subir no blockchain algo, sei lá, uma imagem, falar que é sua, e você ganha esse dinheiro se você vende, mas é difícil comprovar, né, quem que é o autor. Então, às vezes, tem problemas com isso, de autoria, mas, nesse caso, já tem alguns museus fazendo isso com a coleção. Enfim, o museu se diz dono da coleção e se sente no direito de vender as imagens, não são os objetos, né? Mas, nesse caso, como eles se sentem donos não, eles sentem que a escultura é deles. Se sentem no direito de usar a escultura, usar o poder dessa escultura. Então, eles se declararam como donos disso e podem vender digitalmente essa escultura. E todo o dinheiro arrecadado, acho que cada NFT, então são 306, cada um custa uns 300 euros, mais ou menos. Todo o dinheiro arrecadado com a venda dessa escultura está sendo usado para comprar terras em Lusanga e também para reflorestar, porque é uma terra muito devastada pela monocultura, né, depois de, enfim, tanto tempo de colonização. E já estão sendo vendidos, se vocês entrarem no site balô.org, lá tem como comprar esse NFT, acho que já foram vendidos mais de 15. E teve uma indisposição com o museu não viu com bons olhos eles estarem se apropriando dessa imagem, e reclamaram, mas o Balô o CatPC continua vendendo. Mas eles falam que, por mais que eles tenham se apropriado dessa forma, né, dessa forma digital da escultura, e estejam usando a escultura para gerar poder nessa comunidade, né, para gerar melhorias na comunidade, mesmo assim eles querem o objeto físico. Para eles é muito importante eles terem acesso à escultura de madeira, mostrar isso, onde ela foi feita, porque, enfim, acho que nesse caso o objeto físico é muito importante, né? Porque é ele que está aprisionando o Maximilien Balô lá dentro. E essa escultura acaba sendo, então, um símbolo da resistência de Lusanga, né? Bom, aí o que a Área fez? Isso, então, eles já tinham feito antes. Aí a gente, então, pensou em pegar esse NFT. A gente conversou com o CatPC e a gente, enfim, como a gente disse, né, é um 3D muito elementar, né, de 3 fotos juntas. A gente pensou em refazer isso, em fazer um 3D melhor, mais complexo, mais completo, com volumetria. Mas eles falaram, não, a gente quer continuar mexendo com esse arquivo, porque esse é o arquivo que está circulando, esse é o arquivo que está sendo vendido. Então, a gente está mexendo com ele. E o que a gente quis fazer, então, é colocar ele no espaço expositivo. Então, a gente fez esse filtro no Instagram, que é um filtro que você consegue ver a exposição e localizar essa escultura dentro. Então, é como se a gente estivesse expondo a escultura no espaço expositivo, né, com realidade aumentada. Eu acho que uma coisa interessante também do processo todo da gente histórico da escultura e o que a gente está fazendo com ela passa por uma uma obra, a escultura original, que tem um monte de simbologia envolvida e que vai demonstrando também uma questão de poder, a questão de poder do colecionador, a questão de poder do museu, as questões que se colocam como empréstimo e como o museu não encontra uma universalidade nos requisitos para empréstimo, mas tem uma inversão aí que também é interessante, que nos interessa. Eu acho que é a questão do poder e do domínio da tecnologia, né? Então, nesse caso, o coletivo, eles meio que sobrepassam a propriedade do museu, criam outra questão para o trabalho ser visível, e a gente, por nossa vez, perde todo o capital envolvido, porque o modo como a gente está apresentando não envolve nenhuma venda,
ao contrário do modo como eles estão apresentando, que envolve a venda do NFT, e é o que interessa, porque eles estão interessados em reverberar para a comunidade, mas a gente está trazendo eles de volta para o espaço físico, né? Então, tem um caminho assim de ter saído da comunidade, ido para o colecionador, museu, NFT, onde ele ganha um valor. Talvez ele perca um pouco do valor simbólico, mas ele, pela diversidade de coisas que estão sendo... quando a gente começa a ver os NFTs, você percebe que tem uma infinidade de objetos, que é muito difícil de encontrar sem alguma curadoria, um material. E aí a gente traz ele para o espaço físico digitalmente, né? Eu acho que esse percurso também nos interessa e fala bastante da área. Sim, e também pensar nessa imagem no objeto físico e no objeto digital, né? Acho que para a gente isso é sempre interessante. O Área já fez alguns projetos que cruzam internet e espaço físico. Isso interessa bastante para a gente, especialmente pensando em expografia, em como os trabalhos são experimentados. Então, acho que essa forma da realidade aumentada, é a primeira vez que a gente faz um trabalho assim, né, com essa tecnologia. Hã? Não. É a primeira vez que a gente faz algo assim. E acho que é até para testar um limite mesmo. Acho que algumas pessoas já experimentaram. E, enfim, às vezes a escultura tem um comportamento... acho que a gente pode também começar a usar, porque a gente subiu hoje o filtro. E você vê essa escultura girando, aí você escolhe um lugar para ela, com o seu dedo você seleciona e ela fica lá. E você pode, enfim, ver ela. Eu coloquei, inclusive, ela no meio daquelas esculturas ali, que não tem nada a ver com o trabalho deles. Isso aqui, né, é um outro trabalho do CatPC. O CatPC também vai fazer a Bienal de Veneza agora. E, enfim, acho que é um jeito interessante de entrar em contato com essa escultura. Acho que a gente, quando veio aqui a primeira vez, viu na parede e teve vontade de tirar esse objeto aprisionado na parede. O que mais que a gente pode falar, Marcela? Será que a gente vai lá bater um código? Onde que está o... Tá, a gente escolheu colocar, então, esse QR Code do outro lado, né, para não confundir com essa apresentação do trabalho. Eu recomendaria muito quem se interessar mais pelo CatPC e por esse trabalho, visitar o site... Onde que está? humanactivities.org, atividades humanas, em inglês.org. Lá tem um documentário muito bom que chama Plantations and Museums, que é um documentário sobre esse processo do CatPC e toda essa jornada deles atrás dessa escultura. Então, humanactivities.org. Eles vão para os Estados Unidos, eles vão conversar com o especialista, eles vão tentar ver o balô. Quando eles chegam nos Estados Unidos, o balô está na Suíça. E também esse encontro com esses especialistas de museu, né, que ficam falando para eles... Enfim, acho que esse é o discurso, né, hegemônico dos museus, de falar, se não fosse a gente, essa escultura talvez estivesse destruída. A gente está trabalhando para salvaguardar a escultura e para apresentar ela para o nosso público. Só que o público do balô atualmente é só quem tem um visto para estar nos Estados Unidos. Né, o pessoal do Congo não pode ver a escultura deles. Tem uma curiosidade também que, com um dos especialistas de preservação, eles descobrem na escultura que tem várias camadas de material interno. E o próprio coletivo diz... Ok, vocês descobriram isso cientificamente, mas vocês não têm a mínima ideia de o que isso significa. E a gente não pode contar, porque é tipo um segredo da comunidade. Eles descobrem que dentro da escultura tem uns caminhos, tem umas cruzes, tem uma matéria orgânica que eles acham que foi terra retirada de cemitério. Eles não sabem, não fazem ideia, muita tecnologia, mas não sabem
que eles estão lidando. E o pessoal do CAT-PC está o tempo todo falando, qual que é a função dessa escultura aqui no acervo de vocês? É a mesma que ela foi feita? É a mesma função que é para a gente? Né? Ela foi feita para a gente, ela foi feita até com uma função útil, né? Bem clara, de aprisionar esse espírito, né? E de trazer esse poder. Então, acho muito bom ouvir deles mesmos, nesse documentário, esse embate que eles vão tendo com o antropólogo. Eles conversam também com o colecionador que comprou essa escultura. E o colecionador tem algumas perguntas super pertinentes que eu acho que vão cada vez mais reverberar. Ele pergunta, por exemplo, se vocês estão tanto reivindicando a simbologia desse trabalho, vocês não precisam do objeto. O objeto, vocês não precisam, ele não tem valor na comunidade de vocês. E se vocês querem ele, para quem a gente daria? Se o clã não existe mais. Então, vocês vão dar para o museu que vocês estão criando, mas vocês vão encontrar embate com a própria comunidade originária, que já não está mais na geração... Fica de quem é, né? Mesmo ali em Lusanga, de quem que seria essa escultura? Quem teria decisão sobre ela? Alguns vão falar, não, destrói. Outros vão falar, manda para o museu. Outros vão falar, é meu. Enfim, porque esse objeto agora ganhou esse estatuto, né? Acho que é isso. Ele não nasceu com esse estatuto, agora ele tem um estatuto de arte, né? E tudo o que isso acarreta. Isso toca diretamente a questão do NFT, em que todo mundo poderia colecionar, né? Uhum. Sim. E agora a gente está colocando isso na mão de todo mundo que vier visitar a exposição. Mas nesse caso, isso que a Marcela falou desse colecionador, né? É isso, é um colecionador que está na casa dele cheia de objetos africanos, é isso que ele coleciona. O CAT-PC vai lá e aí ele conta a história de como ele adquiriu a peça. Aí o CAT-PC questiona ele, né, enfim, da pertinência desses objetos estarem na casa dele, e aí ele vem com essa conversa de mas a ideia vale muito mais do que o objeto, sendo que ele está numa casa recheada de objetos raros, né? Mas, enfim, no caso do Balô especificamente, é uma escultura muito importante fisicamente, porque ela que aprisiona esse espírito. Essa é a função clara dessa escultura. Então, eles querem mesmo essa escultura, pelo menos visitando o museu deles em Lusanga. Pelo menos para que a comunidade veja a escultura. Eles não estão nem pedindo mais a repatriação, estão pedindo o empréstimo. Também, a gente pode abrir para pergunta, se alguém tiver pergunta, antes de ver. Se não tiver... Outra curiosidade, que eles fizeram a escultura com material que eles encontraram na internet também. Eu falei no site do museu, com as fotos. Se não tiver perguntas, a gente pode ir lá. Queria saber se esse filtro é um filtro... Como vocês chamam essa obra? A gente está chamando de balô. A gente chamou o filtro de balô. E não é uma obra, né? E acaba, sim, é uma experiência. Como vocês definiriam? A gente está chamando de filtro de Instagram mesmo. Assim, a gente não é artista, então a gente não considera uma obra. Isso mesmo. A gente considera uma experiência do NFT no espaço. Então a gente está chamando de balô também. E termina quando terminar a exposição. Termina a exposição. Sim. E não vai ficar nenhum registro do filtro no site de vocês ou no site do Vídeo Brasil? A gente consegue filmar. Quando a gente vê, a gente consegue filmar. É isso que vai ter de registro. Talvez no site não, porque no site não tem registro, só tem uma imagem. Mas vai ter foto, vai ter vídeo. Mas a gente não falou isso da área, né? Que tudo vai desaparecendo. Falei que não tem arquivo, né? A gente tem alguma imagem dos trabalhos no Instagram, às vezes dá para ver o modo de funcionamento de alguns dos trabalhos, mas a gente considera que é registro. E no site você consegue ver uma foto do trabalho. Não é o nosso primeiro trabalho para celular, né? A gente já fez outras experiências com celular. Acho que a gente se interessa pela mídia digital. E, na verdade, quem guia as escolhas e o nosso suporte são os artistas e a ideia que eles apresentam. A gente dificilmente pauta isso
a não ser com algumas exceções. Isso que a gente fez é quase uma expografia, um modo alternativo de expografia do trabalho que o CAT-PC fez, né? Mais do que um trabalho nosso. É um jeito de mostrar o trabalho deles, é isso. Pergunta? Posso fazer rapidinho? Só aqui ainda no mesmo assunto, um pouquinho, eu vou primeiro só fazer um pequeno comentário que, em geral, assim, eu sinto que o fim da arte, da net art, é o registro em vídeo do screen grab, né? De você filmar a tela e eu ia perguntar se vocês fazem isso e que, ironicamente, esse trabalho, o usuário ele faz isso, né? Tipo, ele não ser um aplicativo de AR, ser um fio de Instagram, então ele meio que está propondo não só você ver, mas já criar um registro, né? A cada vez que ele é exibido é criado um novo registro. Mas queria ouvir de vocês, se vocês têm vídeo de tudo, vocês também enxergam como a maneira mais de registro? Dos outros trabalhos que foram para o área. A gente já pensou muito sobre a conservação das obras de arte da área, né, que a gente comissionou ao longo desses anos. O área já tem 7 anos, por aí. E é um conjunto de registros, na verdade. Tem vídeo, tem foto, tem registro de conversa nossa com o artista, entendendo qual era a intenção do artista na época que foi feito. A gente aproxima muito de registro de performance, que também nunca é fácil. Então, a gente vê muita similaridade de registro de obra digital, né? São muitas instâncias para considerar com registro de performance. Então, a gente tenta o máximo que a gente consegue de juntar material. Essa coisa da conversa com os artistas é muito importante, algo que a gente começou recentemente. A gente tem gravado conversas retroativas de o que você queria transmitir na época, qual que era o principal ensejo, porque, enfim, a mídia muda muito rápido, né? E a internet muda muito rápido. É um trabalho infinito, Rudá, se a gente for levar a sério. Porque, além da curadoria, na verdade foi isso. Eu acho que é só uma anedota. Então, a gente se dedica muito à curadoria, somos curadoras, a gente também não é programadora, então acho que isso é um dado importante, porque a gente acessa a proposta dos artistas de um modo ingênuo, num bom sentido, porque a gente não sabe se aquilo é possível, a gente não conhece o limite, mas por isso mesmo a gente consegue pensar outras coisas, porque a gente não conhece o limite. Mas a gente se deparou com esse problema da conservação a primeira vez quando a Pinacoteca adquiriu um trabalho que a gente tinha feito com o Nuno Ramos no primeiro ano do área, em 2017. E quando a gente foi entregar um relatório de como o trabalho funcionava, a gente lembrou que o modo como o trabalho do Nuno funcionava na época, ele pegava a Rede Globo pirateada e a gente ficava o dia inteiro passando essa Rede Globo pirateada. Só que isso não é mais possível. A Rede Globo não fica mais... Elas derrubam. Eles conseguem derrubar muito rápido o que está sendo pirateado. Então, o trabalho do Nuno não podia ser refeito como ele foi feito. Isso a gente quase esqueceu. Na verdade, alguém lembrou a gente, falando... Mas era assim. A gente, nossa, era assim. Nuno, você lembra que era assim? Nossa, era assim. Ninguém lembrava, porque o YouTube já não funciona assim, então você esquece. E aí a gente começou um trabalho que é um trabalho infinito, se a gente for assim levar a cabo, não é? Porque também as questões vão se modificando. Então, a gente tem um questionário de pergunta, mas ela já tem acréscimos. E quando a gente vendeu essa obra para a Pinacoteca, foi acho que em 2019. A gente então entregou um HD para eles, tudo em conversa com a conservação da Pinacoteca, com a curadoria de lá. Então, a gente entregou um HD com o vídeo, com o site, o HTML, assim, todos os arquivos e um papel assinado por mim, pela Marcela e pelo Nuno, de certificado de autenticidade. Aí, um ano depois, surgiu o NFT. Não é que surgiu, existe há um tempão, mas se popularizou, né? Então, é isso, é tão rápido que tudo muda. E agora o NFT parece um ótimo registro, né, de compra e de propriedade, mas isso também pode mudar. E assim, a gente ficou, nossa, a gente deveria ter entregado um blockchain para a Pinacoteca, alguma outra coisa. Mas, por exemplo, conversando com a responsável pelo arquivo digital da Tate, ela disse, não, vocês tinham que fazer exatamente o que vocês fizeram. É um papel, vocês têm que entregar um papel e um HD.
Porque ela está isso trabalhando muda nisso há muito. muitos anos, sabe? Ela tem um histórico de anos disso. O NFT é uma coisa muito recente, muito curta no período histórico. E a gente tem conversado com muitos especialistas em conservação de obra de arte digital e não tem um consenso. Cada museu fez de um jeito, cada galeria fez de um jeito. Enfim, isso é algo uma discussão bem incipiente, na verdade. É muita obra de arte digital, muito arquivo digital e pouco se entendeu ainda o que fazer com isso, né? E tem questões como representar, que também teria a ver aqui, assim, que é como representar um trabalho que foi feito há 7 anos. Você vai refazê-lo exatamente como ele foi, usando um emulador, talvez usando um computador, porque se for há 20 anos já não roda mais. Não é a mesma sensação, né, de experiência. Tipo um navegador lento. Ou se adapta completamente para a linguagem que existe hoje. São problemas totalmente presentes. Boa noite. A minha pergunta é um pouco mais pessoal, mas é mais um caráter de saber como que vocês se sentem, assim, porque hoje é muito comum a gente usar filtro, né? Então gera até uma artificialidade no Instagram, principalmente. E aí eu vi vocês falando também um adendo que, tipo, a gente não é artista, a gente não é nada. Mas eu, de certa forma, como artista, vejo isso como arte também. E eu queria saber de vocês como vocês se sentem reproduzindo uma nova arte, né? E eu também queria saber uma pergunta totalmente fora disso, mas se vocês quiserem responder, acerca da inteligência artificial dentro do ramo de filtros também, da mídia digital. Esse é o segundo trabalho que a gente faz de filtro na área. A gente fez um com a artista Yuli Yamagata há uns 3 anos atrás. A gente comissionou dela, então ela fez um filtro facial, que eu acho que é o mais comum, né, hoje em dia, e também é o que mais é visto. Quando você vai registrar um filtro novo, você tem que colocar nas categorias. E o dela modificava a cara, tinha, enfim, as coisas dela, assim. Esse aqui é mais conceitual, e expográfico. Enfim, a gente teve várias ideias, a gente queria, de início, colocar a escultura no espaço físico. E a gente ficou pensando como fazer isso. A gente conversou com o pessoal de tecnologia, a gente já pensou, por exemplo, em fazer um totem aqui na exposição, que você ia atrás do totem, via a exposição e via a escultura. E aí a gente começou a pensar, né, é necessário ter uma coisa física aqui, uma tela aqui, já tem aquela tela fixa, né? Para que colocar mais uma tela fixa no espaço? E aí também, enfim, a gente caiu no Instagram, que tem uma coisa do Instagram hoje em dia que não sei se é bom ou ruim, sei lá, mas é muito fácil de fazer, né? Você faz um filtro muito facilmente, então também é uma solução tecnológica muito fácil que se apresenta hoje. Então é isso, está no mesmo universo dos filtros de beleza, dos filtros de não sei o quê, e aí é isso, a gente se apropriou desse lugar também e dessa tecnologia. Mas concordo que as pessoas, quando estão aqui, que vão usar esse filtro, já ficam instigadas a fazer uma selfie, ou, né, já dá vontade de publicar na sua rede, né? Não é só a tela que você vê, é também você usar isso para criar conteúdo, né, para o seu Instagram. Mas essa pergunta tem uma questão interessante também, que é a primeira ideia de fazer a escultura foi projetá-la no prédio da frente, de modo que a gente só conseguisse vendo, por exemplo, a barriga da escultura do 5º andar, a cabeça do 11º. A gente chegou a cogitar isso, falamos com programadores que poderiam fazer, só que isso teria como requisito a gente ter um outro aplicativo. Então, você tem que levar o visitante a baixar um aplicativo. E aí, entre outras questões, você perdeu essa pessoa, ela não vai fazer isso. A gente também ia ser super caro e as pessoas iam ter que baixar um aplicativo. Eu não sei vocês, mas eu odeio ter que baixar aplicativo no meu celular para ver uma coisa e depois apagar. Não sei, é meio suspeito, assim. Isso é uma questão presente em vários trabalhos, assim. Inclusive, na navegação do site, muitas vezes a gente se depara com ele, assim. Você não pode ter muitas etapas, né? Porque ninguém fica ali. Uhum. E sobre aí, não sei se eu entendi a pergunta. A gente pensa sobre inteligência artificial. Bom, não sei se era isso que você estava pensando, mas
Eu e a Marcela, a gente começou a área, então, em 2015? 2017. E mudou muito a internet desde então. O meio da arte também mudou muito em relação ao digital, né? Quando acho que a pandemia acelerou muito. Hoje em dia é muito comum você fazer um projeto online. Quando a gente começou a área era um absurdo. As pessoas achavam esquisito o nosso convite, mas rolava. E então a gente está muito atento a essas mudanças. E o que a gente tem pensado, o que eu tenho pelo menos pensado agora em relação a AI, estou vendo muitos trabalhos usando AI, assim, muito deslumbrados com essa tecnologia, porque é incrível, né? Você joga lá no Midjourney um pedido de tantas imagens, e ele faz coisas incríveis, aí fica difícil, né, de separar isso. É muita coisa legal que pode ser gerada assim em segundos. E eu acho que a curadoria se faz mais necessária do que nunca, né, de separar isso, assim. Acho que é muito fácil você usar um GPT ou um Midjourney para fazer coisas, mas trabalhos bons sendo feitos, acho que é mais difícil de achar. Mas eu acho também que a nossa questão com inteligência artificial é a mesma com a internet. Assim, tem vários problemas, inúmeros, mas a gente se interessa com o que um artista pode fazer com aquilo. E aí acho que a gente não tem muito critério, assim, digo, se a gente está usando a inteligência artificial para fazer um reconhecimento facial, isso está virando um trabalho de arte ou problematizando algo ali, isso nos interessa. A gente trabalhou recentemente com um artista que está morando em Nova York, e a proposta dele foi, usando a inteligência artificial, traduzir em imagem as letras das músicas cantadas no karaokê. Então, a gente alugou um karaokê em São Paulo, foi, na verdade, uma festa, e nos telões passavam a tradução da letra sendo cantada, que era uma bizarrice, assim. Isso nos interessa. E esse trabalho também é um trabalho que, se ele for refeito hoje, ele vai ser já completamente diferente, porque esse software já mudou e evoluiu. Sim, então é isso. Na hora é sempre o artista que traz sempre o artista que provoca a gente a responder, né? Nesse caso foi o CatPC. Enfim, é mais uma ação, né? Como eu falei, eu não considero um trabalho de arte nosso, considero uma ação mesmo, mas com autorização deles, claro, tudo foi falado com eles. Mas tem uma coisa interessante mesmo, acho que é uma novidade. E essa pergunta é boa, porque a gente geralmente comissiona. Dessa vez a gente não comissionou. Verdade. Acho que é isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Acho que ela precisa de microfone. Como que foi a reação deles ao convite, já que não foi comissionado? Assim, teve uma abertura? Foi suspeito? Eles, enfim, como que eles lidaram com esse desdobramento da obra? Quando a gente trouxe essa ideia de mostrar o balô em 3D, no espaço positivo, eles toparam com essas condições de... Então, tem que ser o NFT, né? Não é a escultura em 3D, é o NFT. E... toparam, assim... Não perguntaram muito, né? Também foi tranquilo, foi uma negociação... Foi uma negociação fácil, porque eu acho que é um procedimento muito fácil. A gente explicou, colocar no espaço positivo. Eles só tiveram essa ressalva mesmo, que eles não queriam que a gente refizesse o arquivo. A gente ofereceu fazer um arquivo melhor, mais bonito, complexo, sei lá, com volumetria, né, que parecesse mais uma escultura, mas eles não quiseram manter desse jeito. Então, foi só isso. Mas, enfim, acho que eles estão muito ocupados agora, né, com a Bienal de Veneza. Esse foi o trabalho deles a priori para o Vídeo Brasil. A gente veio com mais essa demanda. Então, a gente também veio com mal foi uma demanda. A gente veio também para facilitar a coisa, né? Então, foi muito tranquilo. Obrigado, Amanda, por ter mediado com eles. É isso, pessoal. Mas eu recomendo mesmo, então, assistir esse documentário, Plantations and Museums. É muito bom mesmo, no site deles.